Há mais ou menos um mês, o Brooklyn Nets e o Philadelphia 76ers concordaram em uma troca que não só mudaria o cenário da Conferência Leste para essa temporada e faria ambas as equipes ficarem mais fortes, mas também geraria perguntas e dúvidas sobre como o Brooklyn Nets chegou ao ponto de ter que desfazer um Big Three formado há tão pouco tempo que parecia tão destinado ao sucesso. Então, o que deu errado? Sejam bem-vindos ao BDP, eu sou o João e hoje vocês vão entender o que rolou com o Big Three de Kyrie Irving, Kevin Durant e James Harden. Vamos começar contextualizando a situação. Tudo começou na intertemporada ali de 2019. Kevin Durant e Kyrie Irving haviam acabado de se tornar agentes livres e restritos. Os dois sendo os grandes amigos e parceiros que eles são, muito provavelmente por causa de seu gosto mútuo por desapontar times e logo em seguida abandonar eles para ir panelar, decidiram que iam fazer essa divertidíssima atividade de panelar dessa vez juntos. E ambos assinaram contratos máximos de 4 anos com a equipe do Brooklyn Nets. E durante o primeiro ano dos dois, na temporada 19 e 20, o Kevin Durant ficaria claramente afastado para se recuperar na sua ruptura de tendão de Aquiles que ele sofreu nas finais de 2019, ainda jogando pelo Golden State Warriors. E o Kyrie Irving acabou perdendo mais de 80% da temporada por problemas no ombro e, assim, eu arrisco dizer que alguns miguezinhos. Mas ambas as estrelas e a franquia do Brooklyn Nets sabiam que aquele ano não seria o ano deles brigar pelo título, claramente sabendo que o Kevin Durant estaria fora por lesão. Então, desde o começo, seus esforços já foram focados para a temporada seguinte. E em 2020 e 2021, Kyrie e KD estavam de volta e já começaram o ano muito bem, junto com seu estreante treinador Steve Nash. E por todas as previsões de fãs e também da mídia, o Brooklyn Nets era provavelmente o time a ser batido naquela temporada. Mas enquanto isso, a gente dá uma pausa de Brooklyn porque a gente vai lá pro Texas, em Houston. Porque enquanto KD e Kyrie estavam finalmente jogando juntos agora, sua outra super estrela tá pegando esse vírus de abandonar seus times e tava requisitando uma troca para sair do Houston Rockets. Sim, ele mesmo, James Harden. O rei do drama que passou tantas temporadas em Houston, bateu tanto na trave e que causou tantas polêmicas com seus requisitos e pedidos e suas brigas estranhas, acabou pedindo uma troca especificamente para Brooklyn após algumas semanas de rumores e dele não ter se apresentado à equipe do Houston para começar a temporada. E aparentemente o Kyrie e o KD já haviam comprado essa ideia e já haviam convencido o Harden a forçar essa troca exatamente para Brooklyn para os três jogarem juntos. E no dia 13 de janeiro de 2021, algumas semanas após o começo daquela temporada que foi um pouquinho atípica, os três tiveram esse desejo realizado. James Harden foi mandado para o Brooklyn Nets para formar o maior Big Three da história da NBA. A troca envolveu 4 times e enviou Victor Oladipo para Houston, Caris LeVert para o Indiana Pacers e Jarrett Allen junto com Taurean Prince para o Cleveland Cavaliers, entre algumas outras escolhas de draft que foram envolvidas na negociação. Então foi formado o grande Big Three dos Nets e os garotos de Brooklyn foram claramente e diretamente considerados os francos favoritos ao título da temporada. Mas não só daquela temporada, de todas as outras que eles possivelmente fossem acabar jogando juntos. Para entender o que rolou de errado, a gente tem que ir diretamente nos primeiros sinais, porque os problemas desse Big Three já tinham começado na primeira semana de existência dele. Bom, na verdade eles já tinham começado durante as negociações, já que durante a semana anterior à troca, a estrela Kyrie Irving tinha aparentemente outras coisas para se preocupar além de basquete, já que ele deixou a equipe e pediu dispensa dos Nets por uma semana por razões pessoais. Ele foi muito criticado por isso, por razões óbvias, mas isso pareceu um problema menor depois de algum tempinho, porque ele acabou voltando à equipe e os três já estavam treinando juntos rapidamente. E conforme a temporada foi passando, todo mundo queria ver o Big Three completo para ver qual que seria a força desses caras, mas isso era bem difícil. Lesões estavam mantendo os três separados. Quando 2 estavam saudáveis e jogando, outro estava lesionado, e sempre foi assim. Mas isso ainda não foi alarmante o suficiente, nem para eles nem para ninguém, afinal eles ainda terminaram a temporada regular na segunda colocação do leste, apesar de ter lidado com seus 3 melhores jogadores jogando apenas 8 jogos da temporada regular juntos. 8. E como em toda situação de panela, as pessoas do bem, de bom coração e que são contra essa paradinha de panelagem de filhinhos se juntando para ganhar fácil, as pessoas do bem, as pessoas que não gostam dessa situação, estavam tentando achar falhas e motivos para se agarrar a esperança de que talvez esses caras fossem dar errado. Sim, era assim, você pode fingir que não, mas ou você torce pros caras ou você torce contra os caras, e a grande maioria das pessoas estava torcendo contra os caras. Sim, muita gente falava que essa falta de jogos juntos seria problemático para eles quando chegasse o tempo de playoffs. E muita gente achava que não importava, afinal é muito poder de fogo, e eu me lembro de ter repetido essa frase tantas vezes em discussões, que é muito poder de fogo e que simplesmente não dá pra ganhar dos caras. E muita gente falou também que o motivo que o Kyrie tirou aquelas fériasinhas pontuais de meio de temporada foi exatamente porque ele não queria ter que dividir mais a quadra com outra super estrela, porque o ego dele ficaria um pouquinho ferido. Todas essas lesões atrapalhariam a forma física deles no tempo dos playoffs e eles seriam muito prejudicados por todas essas coisas. Mas ainda assim, repito, muita gente ainda falava que isso não importava, porque, bom, é muito poder de fogo. Mas então a gente vai diretamente pro colapso. Sim, não demorou muito.
Entrando nos playoffs daquela mesma temporada, finalmente teríamos o que todos estavam esperando. Os Nets em força total. Todos os 3 do Big Three estariam saudáveis e eles passaram da primeira rodada em 5 jogos contra o Boston Celtics cheio de lesões e de inconsistência. Mas claro, né, eu tenho que falar, né, não saíram sem a carimbadinha do jogo de 50 pontos do Jason Tatum, que acabou com o Kevin Durant, né, no jogo 3, mas na imagem geral, ignorando o meu lado clubista, esses caras mostraram pro povo exatamente o que o povo clamava por ver, pra ver se eles eram de verdade mesmo. Os 3 chegaram a marcar 40 pontos em momentos diferentes da série, e todos estavam aparentemente confortáveis com a situação que foi colocada pra cada um. O Kevin Durant era obviamente o franchise player, o cara que a equipe dependia para pontuação. James Harden jogou armando o time, jogando na posição de 1, e ele estava muito bem confortável distribuindo assistências, e o Kyrie Irving estava agindo mais como um desafogo de pontuação para aqueles 2 caras. Todo mundo confortável, passaram por um time lesionado com facilidade. Mas eu só vou deixar essa imagem ilustrativa de como o Kyrie Irving se despediu daquela série no jogo 5 e mencionar que na cultura celta irlandesa, o Leprechaun, que acaba sendo o símbolo do Boston Celtics, simboliza, entre algumas outras coisas, a sorte. E algumas lendas advertem sobre ganância, dizendo que se você for humilde e modesto, você será recompensado com sorte. Caso contrário, bom, eu não acredito em nada disso, mas bom, tem muita gente que acredita nessas coisas de magia e fica aí pra você, bom, tirar suas próprias conclusões. Na segunda rodada dos playoffs, eles enfrentariam o Milwaukee Bucks. E é aí que o caldo começa a azedar. Nos primeiros minutos do jogo 1, o James Harden seguiu uma fisgada na sua coxa e saiu do jogo. Mas os Nets venceram o jogo 1 com tranquilidade e venceram também o jogo 2 com facilidade em Brooklyn. Parecia que eles estavam no comando da série mesmo sem o Barba, mas os Bucks empataram a série em 2-2 atrás dos esforços de Giannis, de Chris Middleton e de Jrue Holiday, e a série estava ali bem equilibrada. Mas acontece que no jogo 4 em Milwaukee, o Kyrie sofreu uma torção de tornozelo que o tiraria do restante daquela série. Então James Harden, em um ato de sacrifício, voltou mesmo não estando fisicamente 100% de sua lesão na coxa. E essa série inteira, principalmente o restante dela, o jogo 5, 6 e 7, foi marcada por intensas batalhas de Kevin Durant contra Giannis Antetokounmpo, e foi até o decisivo jogo 7 e até os últimos segundos da prorrogação, onde o Brooklyn Nets sem Kyrie Irving ficou a um pouquinhozinho de avançar para a final da Conferência Leste. Os Bucks passaram com uma gigante atuação do Giannis Antetokounmpo, que levou o Milwaukee para a final de conferência e eventualmente para o título da NBA. Mas as lesões, a falta de profundidade do elenco e a falta de qualidade do Steve Nash como treinador custaram ao Brooklyn Nets uma ida às finais de conferência e possivelmente uma ida às finais e talvez um título da NBA. Então, das preocupações que todos tinham para aquela equipe, uma já havia se concretizado. As lesões realmente atrapalharam os caras. Então eles teriam que se reagrupar para a próxima temporada e depois de algumas mudanças eles eram novamente os grandes favoritos a levantar o caneco no final da temporada. Algo notável é que na transição da temporada 2021 para 21-22 eles não acertaram uma extensão contratual com James Harden, que poderia se tornar um agente livre no final da temporada se ele decidisse recusar a sua player option. Ainda assim, o favoritismo estava lá, o time era o melhor da liga e claramente eles teriam a chance de ganhar tudo se as lesões não atrapalhassem, se eles estivessem entrosados e se eles conseguissem tempo de jogo. Mas outra coisa já foi colocada em cima desse favoritismo logo de cara no comecinho da temporada, quando sua estrela estaria novamente fora por tempo indeterminado e por razões pessoais. O Kyrie Irving não queria se vacinar, não queria cumprir com os protocolos de vacinação da NBA e, portanto, não poderia jogar as partidas em casa no Barclays Center em Brooklyn, já que a lei da prefeitura de Nova York não permitia isso. Com isso, ele foi afastado das atividades da franquia até que ele e a equipe resolvessem esse problema. E a partir disso, relatos começaram a sair de que a tensão começou a crescer ali nos bastidores do vestiário e o James Harden e o Kevin Durant estavam aparentemente pressionando muito a diretoria do Brooklyn para que eles deixassem o Kyrie jogar pelo menos os jogos fora de casa que lhe fosse permitido. Até aí, o único problema aparente era a dúvida de como fazer o Kyrie decidir se vacinar. Bom, esse e o que toda essa decisão idiota do Kyrie estava causando pro mundo inteiro, inclusive, clica aí porque... Mas algumas semanas depois, os problemas aumentaram mais ainda quando KD se lesionou mais uma vez. E depois, o James Harden também se lesionou. E sem nenhum dos três podendo jogar por tempo completo, o Brooklyn Nets se viu em perigo e decidiu deixar o Kyrie Irving jogar somente os jogos fora de casa. E ele voltou muito bem, como sempre, mas o Brooklyn Nets estava começando a cair e despencar na classificação. E lembra que as tensões haviam aparentemente começado a esquentar depois que o Kyrie não queria se vacinar? Lembra também que o Harden não acertou uma extensão com o Nets e estava disposto a talvez vazar dali no final da temporada? Bom, essas coisas foram esquentando semana após semana, após semana, após semana, e depois de alguns meses de temporada, elas começaram a chegar a um ponto de quase explodir. E nós fomos chegando até a semana do final do prazo de trocas da NBA. E, surpreendentemente para alguns, o James Harden requisitou uma troca informalmente e conseguiu o seu desejo em 2 dias. Ele foi enviado para o Philadelphia 76ers, em troca de Ben Simmons, Seth Curry, Andre Drummond e algumas escolhas de draft.
E apenas 13 meses depois da formação de algo que parecia extremamente assustador, aquele super time com 3 das estrelas mais controversas da liga e 3 caras que eu orgulhosamente dou rótulo de soft, ou seja, frouxos, estava completamente terminado, tendo jogado somente 16 jogos de 166 possíveis. E desses 16 jogados, eles venceram 13 jogos e perderam apenas 3. Bom, mas e depois? E aí? As duas equipes ficaram mais fortes, isso é um fato. O Simmons não estava jogando em Filadélfia e os Sixers precisavam de alguém para complementar ali o Joel Embiid na sua melhor temporada da carreira. E conseguiram um cara com troféu de MVP e que é um dos melhores jogadores da liga, com certeza é muito bom. Parear o Embiid com o James Harden foi uma ideia muito boa mesmo com a incógnita das performances dos dois em playoffs. E o Brooklyn Nets conseguir Ben Simmons, que é um dos melhores defensores da liga, você não se esqueça, além de Seth Curry, um dos melhores chutadores da liga, e Andre Drummond, um pivô bem confiável até, apesar de burro, foi algo sensacional pro Brooklyn. Nesse primeiro momento, um mês somente após a troca, é seguro dizer que é uma daquelas trocas que as duas equipes saem ganhando. Mas o que é retirado dessa experiência não é só o que rolou com os times depois, é tudo que simboliza essa panelada. Não é só que uma panela não conseguiu jogar junta, isso aí a gente já teve muito, mas é que essa era dos super times com tantos jogadores de alto calibre encontrou em seu auge, em seu topo, a sua ruína. Com o passar dos anos, os jogadores começaram meio que, pode-se dizer que um movimento onde eles têm mais liberdade sobre seus destinos, sobre suas carreiras, e eles escolhem onde eles querem jogar com mais liberdade. E tudo que nós tínhamos por muitos anos foi a tentativa de criação de equipes cheias de superestrelas. Até porque os front offices, as diretorias, também queriam montar independente dos desejos dos jogadores. E quanto mais foi se tornando desejado você buscar e você ter os melhores jogadores possíveis no seu time, mais as coisas como encaixe, química, estilo de jogo, tática, entrosamento, estatísticas numéricas e principalmente as partes físicas e preparatórias do jogo foram largadas de lado. E nos estágios iniciais desse movimento, isso até que deu pouco certo. A gente começa, por exemplo, com o Big Three do Boston Celtics de 2008, que foi conseguido depois de negociações árduas entre os front offices e entre as diretorias do Boston Celtics, do Minnesota Timberwolves e do Seattle Supersonics. E alguns anos depois tivemos também o LeBron James e o Chris Bosh, que combinaram de assinar como agentes livres com o Miami Heat e convenceram, com esse movimento, o Dwayne Wade a reassinar lá. E isso deu certo, deu muito certo. As grandes estrelas jogavam em altíssimo nível ainda, isso não tirou a competitividade da liga, mas a experiência chegou a um ponto de justiça e de desequilíbrio quando o Kevin Durant assinou com o Golden State Warriors em 2016. Sim, isso claramente todo mundo sabe que foi uma coisa que realmente tirou o equilíbrio da liga, salvo lesões ou outros fatores que fossem atrapalhar aquele Golden. E com quase todo mundo achando que o time que conseguiu panelar melhor é o time a ser batido na liga, todo mundo tava querendo só montar grandes times, grandes Big Threes, colocar grandes nomes da sua equipe, e igual eu falei, foram largando aquelas partes importantíssimas do basquete pro lado. Mas ainda assim nós tivemos o gradual retorno dos times que são justamente competitivos e montados da forma certa, claramente. Entre aspas, porque eu acho que não existe uma forma certa. Como aconteceu isso? Bom, provavelmente uma mistura de sorte, com a noção de várias tentativas de montar times com vários nomes assim, terem dado errado. E o falho Big Three de James Harden, Kyrie Irving e Kevin Durant foi um dos exemplos e com certeza vai contribuir para que aqueles tantos outros motivos e fatores que são tão importantes para o basquete parem de ser deixados de lado. Claro que isso é meio complicado eu estar falando aqui quando meros centímetros custaram provavelmente um título para esses caras e o rótulo deles seria mudado completamente, e vários outros fatores que são meros detalhes acabaram determinando que esses caras iam terminar sem um troféu juntos. Mas pensa comigo, se esses caras realmente tivessem funcionado, eles não dependeriam de centímetros ou de fatores pequenos para ganhar de ninguém. Os Nets seguirão muito bem servidos, mas nunca na história iremos parar de imaginar o que poderia ter sido o problemático Big Three de Brooklyn. E isso foi o que rolou com o Brooklyn Nets da era do Big Three. Comenta aqui embaixo o que você acha que poderia ter acontecido, se eles poderiam ter ganhado mesmo, ou se era tudo fogo de palha. E aproveita que você desceu aí, você tá me ouvindo, clica aí em se inscrever e ativa o sininho pra você não perder nada dos próximos vídeos. E pode voltar aqui em cima e clicar nesse vídeo aqui que eu prometo que você vai gostar, manter essa maratona aí, assiste todos os vídeos que eu prometo que você vai curtir. E se você achar que esse aqui é um pouquinho mais convidativo, pode clicar nele que vai ser legal também. Não se esqueça também de seguir nossas redes sociais, que a gente tá muito ativo lá. E como sempre, muito obrigado e forte abraço.